Olá, paz do Senhor Jesus! No áudio passado, o rei Agripa permitiu a Paulo se defender. Então, Paulo discursa sobre o que aconteceu, como Jesus lhe falou no caminho de Damasco e que ele não poderia desobedecer aquela voz. E que antes disto acontecer, ele perseguiu, maltratou, prendeu e até consentiu com as mortes de todos os que eram do caminho do Nazareno. E ele continua o seu discurso dizendo assim: por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje eu permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que haviam de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faças cristão. E disse Paulo: provera a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto por essas correntes, é claro. Dizendo ele isto, se levantou o rei, o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se esse homem, se não houver apelado para César. 1 minuto para a nossa meditação. O desafio de Paulo ao rei Agripa, que tinha descendência judaica, colocou o rei em situação embaraçosa. Se ele concordasse com Paulo, perderia credibilidade com Festo, que tinha acabado de declarar Paulo louco. Entretanto, se ele renunciasse os profetas, perderia o favor dos judeus. Deste modo, ele tenta escapar do dilema, respondendo a Paulo com um comentário não sincero, mas um comentário cínico. Por pouco quer persuadir a que me faças cristão. Esse foi um comentário cínico, foi a saída dele. E aqui se acaba aquela audiência. Começamos agora o capítulo 27, que diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E aqui se inicia a 4ª viagem de Paulo. Esta viagem o leva para Roma. E aqui fala na corte Augusta. A corte Augusta era um dos 5 regimentos romanos localizado perto da cidade de Cesareia. E, embarcando nós em um navio adramitino, Adramitino era o nome do porto. Era um porto marítimo da província romana da Ásia. Embarcamos em um navio adramitino. Partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio,
tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E, partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E, como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Esse jejum é uma referência do dia da expiação, no final de outubro ou no início de setembro. Ele já havia passado, o que era uma maneira de dizer que o tempo perigoso para navegar estava prestes para começar. Mas isso nós vamos entender melhor no próximo áudio. Amém?